Fala pessoal, boa noite. Espero que agora dê certo. Vocês estão conseguindo aí me escutar bem? Fala Pedrão, agora deu certo. Agora deu. Eu te mandei o link aí. Tem algumas pessoas perguntando se você vai transmitir pelo YouTube também. Você me mandou o link lá no WhatsApp? Foi no WhatsApp e aí no Instagram. Dá uma olhadinha aí. Tô te reenviando aqui, ó. Tá conseguindo me escutar bem? Tu fez outro link pro YouTube também ou não? Eu te mandei o link, né? É, o link do Instagram, que é esse aqui. Ah, do Instagram, né? Deixa pra próxima então, vamos fazer por aqui. Qualquer coisa você pode também subir lá. Na hora. E aí, primeiramente eu quero te agradecer, né, mano, por ter aceito o convite. Eu sempre fui um cara que admirou o seu trabalho, toda a sua luta, né, porque eu vi de perto o quanto você correu para chegar onde está. Não foi nada fácil, porque você sabe muito mais do que eu que o esporte aqui não é valorizado e a gente vê pelo o futebol mesmo, né? E principalmente o esporte fisiculturismo ainda tem essa certa rejeição, né, por parte de muitas pessoas, muitos empresários, enfim. E a dificuldade de você conseguir um patrocínio, Pedro, é muito difícil, né? E eu vi inúmeras vezes você indo na bio com ofício para buscar patrocínio, para tentar viajar, e recebia não de forma constante, né? Mas esses não que você recebeu nunca te fizeram desistir. E você hoje chegou onde chegou por mérito próprio. E eu só tenho a te parabenizar, eu te desejo, antes de tudo, todo o sucesso do mundo. Você é um cara que tem muito futuro, tem uma linha incrível, era para estar no Olímpia, na minha opinião, e para estar brigando ali entre os 10. E eu tenho toda a certeza que isso é só questão de tempo, tá? Você sempre foi um cara que preconizou a paciência. Você sempre procurou saber as competições certas para competir. E isso te fez uma pessoa vencedora, porque você, além de tudo, ganhou maturidade e se tornou, juntamente com as pessoas que estavam te acompanhando, uma pessoa sábia. Não era todo o campeonato que você via, como você via a galera, participador, um participador, participador, só para ganhar o troféuzinho que você É, ia buscar. Então você tinha um certo propósito, você queria algo muito maior. E esse algo você conseguiu. E desde já, parabéns e sucesso. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Apresenta aí para a galera, fala um pouco aí de você, para a hoje, gente mano, começar queria, da parte específica. mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco sobre Fala um fisiculturismo, pouquinho sobre a mais minha alto, Pedro. trajetória. Pedro, fala um pouquinho mais Oi, alto. eu tô com fone, tá bom? O áudio? Peraí. Tá me escutando? Tô escutando agora. Tá bacana agora? Eu vou falar mais alto aqui então. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, pelo convite que você fez para estar falando sobre fisiculturismo, sobre um pouco da minha carreira, tentar agregar aí para a galera que está iniciando, tem vontade de competir, está na dúvida. E assim, fico lisonjeado com os seus elogios, né? Um cara
vindo de você, um cara que é um perfeito conhecedor do fisiculturismo, do esporte, trabalhou aí com vários atletas, teve a oportunidade de preparar vários atletas hoje que tiveram resultados expressivos, tanto no cenário local, né, do nosso Piauí, como no cenário nacional. É um cara ali que tá sempre, teve sempre junto com seus atletas, é, colocando o máximo de conhecimento, e isso é muito importante, e estando junto, né? Hoje também eu faço trabalho de coach e eu sei o quanto é importante um coach na mente e na cabeça de um atleta. Não só do lado psicológico, mas também do lado estratégico, de construir um físico, de levar ele sempre com a sua melhor versão para os palcos. E isso é como você falou, é um trabalho de paciência, é um trabalho de muita convicção e confiança naquele cara que você escolheu como coach. Então, assim, não espere que seja no primeiro campeonato que você terá o melhor resultado. Você, assim como eu, sabe que a gente faz teste com os atletas e o corpo humano é uma incógnita. A gente não sabe como é que ele vai responder a certos tipos de estímulos, tanto da parte hormonal, como da parte nutricional, como da parte própria do treinamento. E é um trabalho muito minucioso que requer tempo. Então, o cara que te aceita como coach, ele tem que ter isso na sua cabeça, ele tem que ter muita paciência e dar tempo ao tempo. Foi assim que todos os preparadores que eu tive sempre os preparadores foram trabalhos de mais de anos, então o que eu deixo de conselho para a galera que quer iniciar, deixar logo a primeira dica, tenham paciência, escolham uma pessoa certa, responsável, porque de picareta no meio tem vários e a gente deve apostar nossas fichas, entregar nossa saúde em pessoas que realmente tenham conhecimento, tenham vivência prática, já passou por situações parecidas e sabe realmente traçar o caminho das pedras, né? Então, Perfeito. eu sempre fui um cara, Gilmar, que eu nunca pensei apenas em ganhar troféu, colocar mais um troféu no instante. Não. Eu procurei sempre campeonatos que me levassem a algum lugar, campeonatos que elevassem o nível, campeonatos que pudessem me levar a um cenário internacional, porque naquela época a IFBB era aquela coisa de você se competir no estadual, você tinha que ser top 3 do estadual, que apenas tinha só 4 categorias para ir para o cenário nacional, você tinha que ser top 3 no nacional para ir para o cenário internacional, então tinha uma escadinha. A IFBB antigamente, junto com a NPC, elas eram juntas, elas preparavam o atleta melhor para um cenário internacional, diferente de hoje. Hoje a gente pega uma categoria Men's Physique aí E com 10 naquele, categorias. e naquele tempo, Pedro, as competições a men's era muito difícil, né? Era porque toda categoria tinha mais de 30 atletas, né? Era. Então, Até para você, 2019, todas as categorias então, que eu para você se competi foram mais de 30. destacar, você tinha que estar muito refinado. E eu lembro, assim, da sua primeira competição brasileira, se eu não me engano, tu ficou em terceiro ou segundo. Terceiro. Terceiro. Foi 37 atletas na categoria acima de 183, que era a minha categoria. E eu fui Pois é, terceiro ali no meu segundo campeonato da vida. Na verdade, eu até considero o primeiro, porque o primeiro foi o Piauiense 2015 e o brasileiro é uma semana depois. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que correr atrás. Eu tinha 4 dias para decidir se ia pro brasileiro ou não. Comecei a finalizar, não tinha nem dinheiro naquela época. Saí batendo de porta em porta, como você falou, recebi vários não, mas eu não desisti, parcelei no cartão de crédito, passagem, e fui pro brasileiro lá com a plena me identifico. experiência de só, cara, vou competir num brasileiro. E aquilo ali eu acho que foi o pontapé inicial para muitos atletas do Piauí acreditar que o piauiense, que o atleta do Nordeste ali, é um atleta que tem capacidade de brigar forte lá fora, no cenário nacional. Não é à toa que minha carreira foi tão assim meteórica no início que meu terceiro campeonato foi um Iron Class South America. Foi lá no Rio de Janeiro e eu fui campeão. Então, Eu campeão lembro. piauiense, terceiro lugar no brasileiro, uma semana depois, e eu me preparei para a minha primeira competição internacional, meu terceiro campeonato, e fui campeão do árbitro. E a partir daí a minha carreira só fluiu. Veio o primeiro patrocínio nacional de suplementos, e assim, em menos de um ano, eu tinha muita coisa que pouca gente teria. Mas eu acho que foi a minha perseverança, a minha escolha certa de campeonatos que me subissem o nível e fizeram, na verdade, que me mostrou, na verdade, que eu
sou uma pessoa que tinha capacidade. E tenho capacidade de estar aqui hoje e talvez não, tenho certeza de brigar lá na Olímpia por uma posição importante. E é isso que eu tenho convicção e é isso que eu estou buscando dia após dia, principalmente nessa minha vinda e essa residência nova aqui no estado de São Paulo, que é um estado que abre as oportunidades para tudo, em qualquer ramo que você decidir crescer, aqui é a porta de entrada para o mundo. Só um atento. Próximo ano eu também estarei por aí. Então, Pedro, e assim, falando um pouco aí dessa sua trajetória, né? Que não foi só sucesso, né? Você teve suas frustrações também. Então, como você tinha falado anteriormente, que hoje trabalha como coach, o lado psicológico do atleta, ele é muito distorcido, desequilibrado. E tudo na vida é equilíbrio, né? Então, pelo uso, hoje, que eu acho, o uso excessivo de esteroides, os atletas terminam se complicando cada vez mais. Né? Até porque quando a gente fala de farmacológico, menos é mais. A responsividade melhor tem que ser num treino bem feito, tem que ser uma dieta bem feita, individualizada e principalmente descanso. Eu observo hoje, Pedro, muitas pessoas fazem um treino meia boca, uma dieta meia boca e se enche de esteroide. Por exemplo, um atleta Men's Físico, eu peguei protocolos para fazer protocolo de bodybuilding. É aquele Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Então, assim, cara, você já é um cara bem experiente, bem prático, e tem muita propriedade para falar disso, né? Mas eu elaborei um certo cronograma aqui e queria que você falasse como que começou, além da sua trajetória, como que começou o trabalho com o seu coach. Se ele te guiava, que foi se eu não me engano, como é o nome dele? o Ricardo. Foi Ricardo, lembro. Ele sempre te orientou, falou, Pedro, não tá bom, vamos melhorar mais, vamos ganhar mais maturidade, mais densidade, mais proporção, mais volume, para a gente competir para ganhar. Ele tinha essa assertividade, não era? É um cara que ele tem até hoje eu tenho uma profunda admiração pelo Ricardo. É um cara muito sincero e muito direto naquilo que ele acredita. Então, assim, ele sempre falou: você precisa melhorar isso se você quiser ser profissional. Você precisa fazer isso se você quiser ser profissional. Você precisa ter paciência, você precisa escolher o campeonato certo, você precisa dar tempo ao tempo, você precisa de um off mais demorado para estrear no profissional. Então, assim, o cara que me acompanhou até a estreia no profissional. E ele foi o cara que me construiu do zero. Né? Foi o cara que eu Eu aprendi lembro. muito. Foi um cara que hoje ele faz parte da minha história. Não tenho o porquê não mencionar o Ricardo assim na minha trajetória. O cara que sempre cuidou da minha parte hormonal, da minha parte de nutrição, da minha parte do treinamento. E a gente fez um bom e belo trabalho. Sou muito grato a tudo que a gente construiu e realizou junto. Foram muitos campeonatos e digamos que foram campeonatos de sucesso. E logicamente tudo que você falou eu concordo, né, com essa parte. Hoje em dia a gente vê muitos exageros, né? Posso te falar que eu também já peguei atletas utilizando muito e hoje estão comigo utilizando bem menos e com a cabeça muito melhor, porque a gente não pode, como lá, Gilmar? Eu sou um cara hoje que eu lido com pessoas. Eu sou um cara Justamente. que não vivo só do esporte. Eu sou nutricionista. Eu atendo pessoas, eu tenho que ter paciência com as pessoas e eu tenho que me sentir constantemente motivado para estar numa rede social falando sobre nutrição, sobre treinamento, levando meu lifestyle e tentando difundir essa qualidade de vida. A pessoa que faz alta dose de hormônios, muitos hormônios até neurodegenerativos, como por exemplo a trembolona, eu sequer odeio utilizar a trembolona. Utilizo a quantidade mínima ali perto do campeonato, e uma quantidade tão mínima, que não interfere no meu psicológico. E eu consigo desenvolver as minhas atividades normais no dia a dia. Tem gente que não se dá bem, de jeito nenhum, tem gente que se dá bem com certa quantidade, tem gente que não acontece nada. Isso é muito individual, né? E às vezes tem aquelas pessoas que falam, eu tô normal.
mas eu já vi pessoas se Não tá. transformarem em verdadeiras psicopatas, né? Então a gente tem que Até analisar tudo isso e que analisa a pessoa de fora, não é quem está de dentro, entendeu? perfeito. Até porque a trembolona é uma droga neurodegenerativa, né? Ela compromete todo seu cérebro e tem muitos estudos mostrando isso. Mas o que você falou em relação à análise, de fazer uma anamnese bem complexa para saber e ter autoconhecimento de quem você vai trabalhar é muito importante. Porque tem muita gente, Pedro, que tem um lado emocional muito abalado. Se você for buscar a raiz do problema, você vai achar muita coisa que faz com que aquela pessoa não chegue naquele determinado objetivo. Então, uma das coisas hoje que eu preconizo quando eu estou acompanhando é que a pessoa busque se autoconhecer. Eu estou passando pelo processo de autoconhecimento só agora, entendeu? Depois que eu passei por uma clínica e eu passei a questionar minha sanidade, quem realmente eu era. Então eu nunca cheguei a me questionar quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu bebia, quando eu usava drogas. Então assim, quando você se conhece e passa a perceber seus comportamentos, e você tem autocontrole disso, você aprende a lidar com as emoções. Tá? Com E certeza. quando eu falo que você aprende a lidar com as emoções, são emoções boas e ruins, que a vida dá para gente diariamente. E eu acho que as pessoas têm muita autopiedade de estar falando, de estar se vitimizando, e não busca ter ação, entendeu? Então, isso que você falou, ter um aprofundamento que eu acho um profissional que não faz uma anamnese, que não tem um bom desenrolar com o aluno, ele não vai saber trabalhar ali de forma individual, porque ele não vai entender a raiz, onde que está a origem do problema daquela pessoa. Entendeu? Mas é um ponto importante de ser mencionado, Gilmar, é que eu tenho curtido muito a nova tendência do bodybuilder hoje, depois de sucessivas mortes que a gente tivemos no cenário do bodybuilder nacional e internacional. Os coaches, e principalmente os atletas, começaram a desacelerar o processo. Ver que as quantidades de gramas de hormônios que eram utilizados hoje, talvez aquilo ali comprometa, talvez não, com certeza comprometa a tua longevidade. Então a galera tá tirando assim o pé do acelerador, né? E isso é muito bacana, porque hoje está se dando mais prioridade para o treinamento, para a nutrição, né? Para fazer as coisas 100%. E como sempre preconizei, os hormônios estão sendo a cereja do bolo. Eu fui um Perfeito. cara e eu não sou hipócrita de falar. Já utilizei doses que realmente me tiraram da sanidade 100%, né? Eu não sou um cara perfeito. Eu sou um cara que já tive vários colaterais. Você que me conhece sabe, eu tive ginecomastia, já tive muita acne, eu já tive o meu psicológico muito abalado, já tive depressão. E, cara, eu sou um cara que tem propriedade suficiente para chegar no meu atleta e mostrar para ele o caminho certo que ele tem que seguir e o caminho certo que ele tem que se esquivar, certo? Já passei por muita coisa e eu não quero que ele passe pelas mesmas coisas que eu passei, tá joia? Perfeito. Então, eu tenho esse cuidado, porque principalmente eu gosto de trabalhar com atleta do zero. Você fazer um atleta já feito, já pronto, é fácil. Trabalhar com Não atleta é pronto é fácil. fácil. Construir do zero é um desafio maior. E na minha vida, eu sempre gostei de desafio. Não só em relação aos campeonatos, em querer algo maior profissionalmente, mas também com agora nessa nova fase da minha vida, trabalhando com atletas e construindo um físico do zero. Eu acho isso muito, mas muito massa, né? Isso me motiva a cada dia mais a ver a evolução dos meus pacientes e mostrar para ele que o bodybuilder é uma pontinha do iceberg. Existe uma vida toda ali embaixo, né? Tem uma vida toda para ser pensada. Existe sua família, existe seus amigos, existe vida social. Bodybuilder não é aquele cara que se fecha na caverna e se isola do mundo externo. Você precisa conviver e aprender a trabalhar com outras pessoas, saber ouvir e saber evitar o máximo de caminhos que desviem da postura e da conduta de um homem. Perfeito, Pedro.
Você falou basicamente tudo, cara. E quando você passa a ter essa maturidade, você passa a evoluir. Você evolui tanto como pessoa como profissional. E eu gosto de estar falando disso com você, justamente porque eu te acompanhei no início, tá? E vi o quanto você é resiliente. Você não era como um copo que cai no chão e quebra. Resiliência não é isso. Resiliência é a capacidade de tu voltar ao teu estado normal. É como se eu pegasse uma borracha, dobrasse ela, se eu soltar ela vai voltar para o mesmo lugar. Você teve muitos empecilhos na tua vida, já passou por todas essas situações aí que você acabou de mencionar. Eu também passei. Só que o que é que a gente tem que colocar hoje na cabeça dos atletas? Cuidar da saúde. É uma das coisas que eu sempre preconizei quando eu cuidava do atleta, Pedro. Eu levava os caras para fazer exames bioquímicos, para eu estar analisando como é que estava tudo. Um exemplo bem claro disso aí é o ciclista. A gente fazia exame a cada 2 meses, porque eu tinha um contato que conseguia tudo para mim. E quando eu tenho um norte, ou seja, eu tenho um parâmetro, eu sei guiar essa pessoa melhor. Com E certeza. quando a gente não tem esse parâmetro, é como dar um tiro no escuro. Você joga no E a, escuro. e a probabilidade de ter colaterais, como você teve, como eu tive, eu me identifico muito com o que tu falou, é muito grande. Então a gente está lidando com pessoas e, acima de tudo, com a saúde do atleta. E um atleta menos físico não precisa usar muita coisa, entendeu? Até porque o padrão do amador é diferente do profissional. A gente tem que estar falando isso também, tá? Só que hoje os amadores estão usando muito mais coisa que os caras profissionais, entendeu? Principalmente pela busca do shape precoce. Ah, vou tomar mais. E a questão da porra é droga, é dose e resposta mesmo. Quanto maior a dose, provavelmente maior vai ser o resultado e maior vai ser o colateral. E se o cara não consegue atenuar os colaterais durante o processo, o cara pira, Pedro. O cara fica ansioso, síndrome do pânico, fica vendo coisa, fica depressivo, fica com a autoestima baixa. Eu passei por isso, pô, na preparação do brasileiro, entendeu? Depois que eu parei, bicho, eu passava de 5 dias deitado na cama, sem vontade de comer, sem vontade de banhar, sem vontade de falar com ninguém. Quando eu fui no médico, eu já estava com a depressão profunda. Aí que eu fui ver todo o contexto que eu tinha feito e não tinha feito o bagulho pós direito para resgatar o meu lado emocional. E uma das coisas que você falou também, que eu concordo plenamente, é que a gente vive numa sociedade. E quando eu geralmente ia dar aula, e o aluno falava comigo, era muito monossilábico. Era sim, não, para lá, moço, eu era muito revoltado, principalmente com os de trembolona. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, tá? E principalmente equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, tá? E voltando aqui para a nossa pauta, né, que é você, eu quero saber como, né, que está seu planejamento hoje, qual a competição que você vai agora se programar para competir e quais são os seus planejamentos, quais são as suas estratégias, objetivos, enfim, eu quero que você fale um pouco disso aí, tá? Em Bom, esse relação a ano, tudo, em relação a tudo, em relação à dieta, quanto tempo você vai fazer de off, entendeu? De pré-contest, porque você sempre foi um cara que fez um off bem intenso, né? Bem grande, fez um pré-contest também muito acima de 16 semanas, pode-se dizer, né? Que eu já vi. E você já estava preparado basicamente com um mês e meio antes, né? a gente sempre E se prepara realmente é com 12 certo. semanas, né? Mas assim, você sabe como treinador que as 4 últimas semanas, depois das 12, é o que vai trazer aquele dry máximo, aquela consolidação daquela massa muscular,
aquela agressividade, aquela densidade pro shape. Então não é à toa que o Corrêa hoje ele faz uma preparação de 16 semanas no mínimo, né? E é um cara que não tem oscilação na balança. E eu sou muito consistente nisso. Os meus offs, de todos que eu fiz na minha vida, o melhor que eu fiz foi até agora, porque eu iniciei agora outro, né? Mas o meu melhor foi no ano passado, que infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer a consolidação por conta de uma lesão que eu tive no peitoral. Eu comprei meu peito em dezembro do ano passado. Então foi já fez um Chegou a, ano. chegou a quantos quilos, Pedro? Eu cheguei a 109 quilos e 8% no final do meu Caraca. off. Eu estava realmente com um volume muito bom, estava bem otimista. Minhas costas tinham melhorado bastante. Mas, infelizmente, no dia 6 de dezembro, né, assim, precisamente ali umas 10 horas, eu fazendo um supino inclinado, depois de muitas séries de aquecimento, de feeder set, né, uma set que a gente não chega ali na falha, rompi, tive um rompimento no peitoral. E aí foram 2 meses de tipóia, depois foram ali uma fase de reabilitação, e eu tive só 20 semanas para recuperar meu peso e colocar um shape competitivo para competir. E infelizmente eu não tive tantas mudanças, porque você sabe que todo período que a gente passa, tanto com off-season como consolidação ou como cut, a gente precisa consolidar porque aquilo não é nosso. Então eu perdi praticamente tudo que eu conquistei no off, porque não estava dando estímulo de treinamento, meu músculo atrofiou bastante, a gente fica mais ansioso, eu fiquei com um quadro depressivo também, porque, poxa, eu só ficava em cima da cama, o que mais gostava de fazer era treinar, eu não conseguia treinar. E aí foi que eu entrei com treinamento de perna e desenvolvi muitas pernas, porque eu treinava perna quase todo dia. Eu queria manter pelo menos a rotina. Parte superior, todo enfaixado e pernas eu mandei ver. Então eu sempre gostei de um off-season muito consistente. Eu continuo acreditando na linha do Men's Physique, que é um shape mais estético, com cintura apertada, não com cintura quadrada, com a linha escapular mais desenvolvida, com a desproporção em relação à linha de cintura. Acredito muito que o fisiculturismo hoje tenha tomado as proporções de físicos mais que a gente vê ganhando campeonatos de shows sem aquela característica da Men's Physique. Hoje eu tenho como referência, e sempre vou ter como referência, o Felipe Franco, como uma das linhas mais estéticas e bonitas do Men's Physique. Então, quero Inclusive, buscar... inclusive aquela sua competição com ele foi osso, viu? Goiânia, né? Porque eu vibrei muito, cara, principalmente ali porque de frente ali vocês dois estavam impecável, né? Tava impecável ali. Só que a linha de frente do Felipe é fora da curva, né? Fora da De curva. costas Eu acho ele que é a não mais é, bonita, né? de costas ele não é tão bom. Você estava muito melhor do que ele de costas, mas de frente ele é muito bom. E eu e ele, na verdade, a gente sempre foi criticado muito, na verdade, pelas costas, né? E costas é um fator assim, muito de treinamento, consistência e também genética. Vamos lá, pegar um cara hoje que é olímpico, que é o Vini. Cara, o Vini sempre teve aquelas costas bem desenvolvidas. E é um cara geneticamente abençoado que está trabalhando junto, pesado e forte, e cada vez mais está desenvolvendo as costas. Eu sou um cara que não deixo de treinar costas, só que essa minha frente é tão boa, que eu tenho que destreinar talvez a parte da frente e focar 100% no volume no treinamento das costas para ter uma evolução assim desproporcional, vamos dizer assim. Então, meu off tem sempre sido feito assim, com muita consistência, ser um superávit calórico absurdo, porque a gente sabe que em indivíduos avançados a gente tem um grau de limitação, mesmo utilizando recursos ergogênicos, de ganho de massa muscular ali por semana e por mês. Então, a gente não precisa de um superávit muito agressivo, porque a gente acaba acumulando gordura. Então, assim, é paciência. Eu acredito sempre no trabalho a longo prazo, por isso que eu quero fazer no mínimo um off, dessa vez de 16 semanas, e logicamente sem me machucar. E após esse off, eu fazer uma consolidação e aí sim pensar nos campeonatos competitivos, levando em consideração o calendário do ano de 2023. Então, eu tenho toda essa programação na minha cabeça já. Já iniciei meu off-season, essa foi a primeira semana. E para quem fala que, porque hormônios é fundamental. Mas quando eu falo que o treinamento, que a dieta é primordial em qualquer instância e circunstância, eu venho e me dou como exemplo que eu passei 8 semanas agora sem utilizar nada de hormônios, só com HCG e com bifeno, por motivos pessoais.
E eu consegui, fiz avaliação agora com o meu atual coach, o Ada, e a gente está praticamente com o mesmo percentual de gordura, na mesma casa, de 6%, ali pelo Pollock 7 dobras, e sem utilizar hormônios. Claro que o shape não é o mesmo, não é a agressividade que se dá com o uso de hormônios. Você perde aquela Principalmente, densidade, você né? perde densidade, mas assim, em termos de composição corporal, eu mudei pouca coisa. Mas por quê? Consistência no treinamento, que eu tentei treinar dentro da minha intensidade máxima com aquilo que me permitia, e consistência na dieta. Cara, dieta para mim hoje é estilo de vida. É difícil eu fazer uma dieta. Eu sou um cara que consigo manipular muito fácil a minha dieta. Eu sou nutricionista, eu consigo trabalhar com qualidade de alimentos. Então, se eu estou com vontade de comer uma pipoca, eu vou ali e faço uma pipoca na máquina, sem óleo, e aquele carboidrato eu consigo contabilizar e substituir pelo arroz, pela mandioca, pelo um pão, talvez. Então, assim, eu tenho uma flexibilidade de alimentos muito grande e eu não sofro fazendo dieta. Na verdade, no off-season eu tenho mais liberdade, quando vai chegando no pré-conte eu vou limitando isso até chegar na reta final da dieta e selecionar alguns alimentos que não me causam distensão, que me causam de repente mais saciedade. Aí de repente eu posso utilizar o arroz integral por conta da fibra, mais salada por conta da saciedade. Posso utilizar fontes proteicas que tem um retardo na digestão, como a carne vermelha, que dá mais saciedade. Ao passo que quando eu chego no off-season eu trabalho com alimentos que me dá um esvaziamento gástrico mais rápido pelo volume de comida. Então, trabalho com uma fonte de proteína como a tilápia, com uma Quando, proteína enquanto isolada, tá né, com da aquela, whey. e quando você tá com aquela fissura de comer algo doce, qual a sua estratégia que você mais adota? Cara, eu gosto muito de fazer brigadeiro de whey. Brigadeiro de whey feito com água e uma proteína que hoje eu tenho uma infinidade de sabores aqui, que vai desde o avelã, que é o O mesmo cara gosto de coloca uma Nutella, fruta, né? doce de Fica leite. show de bola, né? Fica, dá para fazer hoje. Eu consigo fazer hoje picolé de frutas. Por exemplo, eu gosto de fazer picolé de kiwi, eu adoro kiwi. E eu só pego o kiwi, bato no liquidificador com água, coloco ali de repente um xilitol, eritritol, algum adoçante e faço uso de algum picolé de fruta congelado, o cajá eu gosto muito. E a gente foge, né? Sendo que eu sempre me dou o luxo de fazer uma refeição livre toda semana em que eu como o que eu quiser. Então, na refeição livre, eu costumo não, tipo, me sabotar com refeições fit. Eu simplesmente estou com vontade de comer alguma coisa com açúcar, eu vou lá e como. Simplesmente estou com vontade de comer algo com mais teor de lipídios, gordura, carboidratos refinados, eu vou lá e como uma pizza. Mas eu sempre gosto de dar preferência para refeições livres mais inteligentes, ao meu ver, como, por exemplo, um hambúrguer. Um Isso. hambúrguer, por mais que seja ali uma refeição que foge um pouco da curva, por causa dos molhos, do alto teor de sódio, mas tem proteína, tem o carboidrato do pão, ele ali vai te dar alguns macronutrientes que fazem complementação E que o você hambúrguer também não joga esteja uma nutricional. quantidade de lipídio a mais, né? Que é necessário para a formação de vários hormônios, né? Sim, sim, eu sempre trabalho. Como eu faço. Geralmente eu costumo trabalhar com hormônio que com atletas, entusiastas, pessoas hormonizadas, colocando ali de 0,5 a 1 grama por quilograma corporal de lipídios, né? Já as pessoas naturais eu costumo trabalhar com mais, porque a gente sabe que ela não está fazendo nenhum uso exógeno. Então, talvez seja interessante ali trabalhar com um pouco de gordura mais alta para fazer a estimulação dos hormônios endógenos. A gente sabe que tem essa função que é muito importante. E, E a proteína também vai acompanhando, né? Se o atleta ou a pessoa é harmonizada ou não. A gente sempre trabalha ali tentando buscar o máximo de síntese proteica para ambos os indivíduos. e Pedro, isso aí que você falou, cara, de ser resiliente na dieta, eu lembrei daquele vídeo que o Kaique estava com não sei quem, no tempo, É o o Léo Léo Stronda. Stronda ofereceu batata Ruffles para ele estava com cheio de seco pra caralho. E ele falou sério, pega aqui, aí ele falou, eu sei que ela não vai interferir no shape, mas vai interferir no meu psicológico. E o atleta com o psicológico abalado, mano, desestrutura tudo. É como eu tinha te falado anteriormente, tudo é equilíbrio, né? E como você estava falando de treinamento, uma das coisas que eu preconizo quando eu preparo qualquer pessoa, independente do objetivo. Se a pessoa quer emagrecer, quer hipertrofiar, enfim, ela tem que ter o quê? Ela tem que ter disciplina, ela tem que ter determinação, ela tem que ter foco.
E foco anda junto com ação. Porque não adianta só você ter foco e não ter ação. Ela tem que ter constância, principalmente no processo, e aderir àquilo como um novo estilo de vida. E o que é que a gente acompanha no dia a dia? Você deve acompanhar no seu consultório. As pessoas chegam super empolgadas, querendo resultado, principalmente atletas, a curto prazo, só que eles se propõem a fazer aquilo por 1, 2, 3 meses, depois cai na farra, depois sai da constância. Então, quando eu falo de constância, é ter constância na disciplina todos os dias, é ter constância na determinação todos os dias, no foco todos os dias, e aderir a esse novo estilo de vida novo. E, na verdade, você vai mudar de vida. E quando você passa a fazer um treino na magnitude de 100%, uma dieta na magnitude 100%, ambos de forma individualizada, e tem um descanso adequado, a probabilidade de ter sucesso é muito grande, irmão. Porque eu não acredito num cara que treina bem e faz uma dieta pífia e não tem um bom descanso. O contrário também é o mesmo. O cara treina fraco, faz uma dieta certa e descansa bem. A conta não fecha. Se é 100% de cada, tem que ser 100%. E se você faz isso de forma consistente, sendo atleta ou não, você vai melhorar seu desempenho muscular. Tá? Até porque o que eu vejo muito hoje, principalmente quando eu faço o meu trabalho de consultoria, o cara faz o treino, faz a dieta, tudo certinho, eu vejo resultado. Só que às vezes quando eu pego o celular, vejo a rede social, a mina, tá lá na madrugada todinha no celular. Então tu jogou tudo no mato, tá ligado? Porque na musculação, tu tá catabolizando. Ali tu só tá sinalizando, tu vai ter anabolismo onde? É no descanso, pô. Ali que tu vai ter reparo. E quando a gente passa a colocar isso na cabeça das pessoas, fica mais fácil ela ter constância e aderir a um novo estilo de vida. Concorda? Concordo sim, porque você falou uma coisa que é um ponto-chave, que é o descanso. O que eu vejo é tanto atletas como entusiastas e pessoas errarem para mais. De que forma? Treinar excessivamente. A gente sabe hoje que o treino ele é catabólico, que a alimentação e o descanso é anabólico. E eu vejo muitos atletas, às vezes, se machucarem treinando demais. Como? Utilizando um excesso de técnicas, de intensidade, desnecessariamente, sem um planejamento adequado. Não estou preconizando que um atleta não deve treinar intenso. Pelo contrário, eu acho que ele tem que ser inteligente o suficiente para escolher fases do seu treinamento, aumentar o volume gradativamente, aumentar a intensidade gradativamente e Perfeito. saber o momento certo de fazer uma fase regenerativa, uma fase de entrar com uma técnica, por exemplo, um clutch, um rest pause, ali de repente um drop set. Não que isso esteja a base do treino. Eu continuo acreditando, defendendo a progressão de cargas. O treino com o menor volume possível para te trazer resultados e você ter o descanso. Cara, eu vejo o cara treinar de domingo a domingo, né? Treinando às vezes um músculo que está machucado, nem deu tempo de se recuperar. Ah, mas ele faz uso de hormônios. Ah, mas ele faz uso de hormônios, mas mesmo assim não deu tempo de se recuperar. Será que esse cara não desse ali de repente 72 horas ou mais de descanso e um treino bem equalizado de volume, será que ele não teria um resultado melhor? Aí que está o ponto. Eu vejo muita gente errar para mais, tá? Então isso é uma coisa que a gente também deve adotar e eu adoto no meu sistema de treinamento. Só treino 5 vezes na semana. Eu treino 3 dias, 2 dias, descanso um. 3 dias, 2 dias, descanso um. E eu sinto que eu preciso. Então, o grau de intensidade hoje que eu faço o meu treinamento, cara, meu treinamento é religioso e sagrado. Hoje eu decidi, e eu até tenho preconizado nas minhas redes sociais, o treino em jejum, né? Mas eu treino em jejum de que forma? É um treino bem elaborado que você tenha glicogênio suficiente nos dias, nas refeições anteriores, Na especialmente seu última sono, refeição, né? para você fazer um treino que é a sua primeira atividade do dia, sua primeira responsabilidade, você está descansado, você consegue treinar intenso, você utiliza de repente ali um estimulante como um pré-treino, e você libera dopamina e você tem um dia muito, mas muito diferente do que você chegar no final da noite e puxar um treinamento. Eu tenho começado meu dia, todos os dias eu durmo 10 horas e acordo 6 da manhã. Certo?
e tenho começado meu treinamento de 7 às 9. É sagrado. E isso tem feito uma mudança e uma organização da minha rotina de uma forma assim diferenciada, cara. Te falo que hoje eu trabalho muito melhor, eu tenho mais disposição e eu consigo dar um gás 100% ali nos meus treinos. Então eu nunca pensei que eu ia me adaptar tão bem a um treino em jejum pela manhã. E eu tenho oferecido essa opção para alguns pacientes que têm uma rotina muito louca, né? Uma rotina de trabalho, porque a gente sabe, hoje eu não vivo do esporte, eu preciso trampar e trabalhar muito, mas eu também quero me classificar para a Olímpia, então eu tenho que dar meu suor no treinamento. Então a minha primeira função do dia será dar meu suor e meu sangue no treinamento, mas também eu deixei estrategicamente os descansos nos dias da semana. Segunda-feira e quinta-feira é meu descanso. Dias da semana. Por quê? Porque sábado e domingo eu estou em casa, estou mais tranquilo, estou relaxado e eu consigo treinar mais pesado e ficar o resto do dia ali mais tranquilo em casa, relaxando, fazendo minhas refeições programadas e deixo ali a segunda e a quinta-feira ali para focar em trabalho, em atividades do dia, em compromissos, em reuniões, em fotos, em tudo, cara. Eu acho que tudo na vida é planejamento e organização. Se você Pronto, tem isso e você faz, você consegue tudo, cara. Todo mundo pronto. me Você, perguntava como é que você conseguiu o seu Procard, cara. Na época, eu fazia faculdade, né? Eu estudava os dois turnos, eu trabalhava como vendedor de suplementos na Combate. Eu fazia dois cards pós-treino, treinava à noite, fazia um cardio pós-treino à noite, fazia o cardio em jejum e consegui ganhar meu Procard. Eu dormia a média com fazia, 3, tu 4 fazia horas faculdade também, né, era, Pedro? de nutrição. Então, tudo isso foram as dificuldades que me levaram às glórias, né? Eu dormia 4 horas por noite, eu vivia muito estressado, cortisol alto. Isso não é benéfico. A gente sabe disso, mas eram as condições que a vida me dava. Eu podia ser um cara que poderia ter largado tudo. Desistir, falei, não é para mim. Fisiculturismo não é para mim. Todo mundo chamava, esse cara é louco, esse cara às vezes dormia na aula. Cansei de dormir na aula, cansado, exausto. E você sabe que você fazer 2 horas de cardio, mas ter um treinamento de 1 hora e meia, 3 horas e meia de atividade física, você tem um grau de exaustão que se você não descansar, pelo menos, no mínimo, hoje eu consigo falar, eu sei, tenho essa experiência, eu tenho que no mínimo dormir 7 horas por noite para ter um descanso 100%. Você não vai para frente. Seu corpo não dá conta de fazer a recuperação e você vai viver estressado, cortisol alto, sabe, cortisol alto, embaça o shape, ele coloca tudo a perder de uma preparação. Então, assim, cara, graças a Deus, eu posso te dizer que eu sou abençoado de ter conseguido chegar onde cheguei com o leite de pedra que eu tirei na minha vida toda, porque eu não nasci de família rica, passei minha vida toda, me formei em direito, passei minha vida toda andando de ônibus, não tinha carro, fui ter meu primeiro carro com uns 23 anos, uma primeira causa que eu ganhei, e todos os campeonatos que eu fiz, inclusive o Olímpia, que eu fui campeão overall e virei profissional, eu fiz uma rifa e 300 pessoas colocaram R$ 10 na minha rifa e eu consegui levantar R$ 3.000 por dia da minha preparação, por dia da minha viagem, por minha hospedagem, mas também me trouxe em tudo aquilo que eu acreditei e cheguei até hoje. E, cara, é só te parabenizar por tudo isso. E o que você falou, eu fiquei bem atento. Você só chegou aí porque você se planejou, você se organizou, né? Porque quem não se planeja, não estipula estratégias, não sabe seus pontos fracos, não tem um objetivo, qualquer caminho serve. O vento leva a qualquer lugar. E quando a pessoa ela é planejada e ela estipula meta a curto, médio e longo prazo, e ela segue aquilo de forma consistente e ela é obstinada para buscar aquele objetivo, fica muito mais fácil. É isso que as pessoas têm que entender hoje. As pessoas têm que buscar planejamento. E sem planejamento a gente não consegue evoluir, nem como pessoa, nem como profissional, nem como atleta. Você sabe muito bem disso, tá? E uma das coisas que eu quero estar te perguntando também é como é que você está fazendo atualmente seu treino. Tá? Até porque a literatura hoje ela preconiza que o volume é o pai da hipertrofia. Né? Ele é dose e resposta. Quanto maior o volume, melhor o desempenho muscular, tanto de força quanto de hipertrofia muscular. Várias revisões sistemáticas Principalmente de vezes treinados, né? e meta-análise que saíram duas só esse ano.
mostraram isso em treinados, né? E também tem aquela questão de treinamento com falha e sem falha, termina dando no mesmo, né? Só que muitos atletas pensam que intensidade é sair com a língua do lado de fora. Intensidade na literatura é carga, tá? E o volume é a principal variável que está associada ao treinamento. A segunda é a intensidade, a terceira, intervalo, e quarto, a frequência de treinamento. Independentemente se você treina 3 vezes e fizer um volume em um dia só, com a mesma quantidade, o resultado vai ser basicamente semelhante. Então, eu quero saber hoje como que você divide o seu treino, tá? E qual é o volume que geralmente você preconiza. E outra pergunta também nesse contexto. Se tu geralmente busca estar estipulando métodos de treinamento para deixar teu treinamento mais denso e ganhar mais resistência, tá? Até porque geralmente quando você induz drop set, triset, strip set, esses métodos, eles te dão um pumping do caralho. Então eu quero saber como é mais ou menos que você se planeja e se organiza em relação ao treinamento. Bom, bora lá. Meu treinamento hoje. Hoje tem um cara que faz a periodização do meu treino. E eu escolhi justamente esse cara porque a gente pensa de maneira conexa e com aquilo que eu acredito nos meus estudos, nas minhas revisões, nas meta-análises que eu tenho visto, aquilo para mim. Então, assim, meu volume de treino, logicamente, a gente sabe que é, vamos lá, dose dependente. Quanto mais você tem um volume de treino aumentado, com a intensidade correta de estímulo hipertrófico, mais você vai ter realmente a hipertrofia. Só que, cara, pouca gente consegue fazer o planejamento desse volume de treino. Tem treinos que tu faz com volume maior, tem outros treinos que não tá tão bem, que tu faz com volume menor. Tu não sabe a carga que tu colocou no supino, tu varia muito o exercício, talvez entre máquinas, e tu não tem uma base de como saber progredir. Meu treino hoje é muito pragmático, com exercícios certos, dentro de microciclos, dentro de mesociclos. O mesociclo tem vários microciclos, focado com volume, alto volume, para os músculos que eu preciso criar desproporção para minha categoria. No caso, é as costas hoje. Então, treino costas 2 vezes com volume muito, muito grande. A gente sabe que foco hoje é A estimativa assim de séries, Pedro, de séries por semana, tu tem base? Vamos lá. Eu tenho uma base e são 5 treinos, são 5 exercícios de costas que eu faço 2 vezes por semana, com uma média de 2 a 3 séries de work set, né? E antecedidas de 2 de feeder. Então, assim, são 5 séries, 4 exercícios, 40 séries. Né? Só que meu feeder set, eu coloco ali 50, 70% da carga do meu work set. O work set, eu sempre busco chegar ou na falha concêntrica ou próximo da falha. Vai com o grau de segurança que eu tenho do exercício. E antes de eu começar a fazer essa metodologia de treino, eu tive que, na verdade, reaprender alguns dos movimentos, porque você não é só tacar carga. A gente vê, eu não sou bodybuilder, eu sou mais physique. Eu tenho que colocar a argilazinha no lugar certo. Desenvolver mais os redondos, desenvolver mais um trapézio descendente, desenvolver mais um deltoide posterior, focar Até em alguns porque, Pedro, detalhes. até porque hoje a literatura mostra que você consegue ter hipertrofia semelhante com 30% a 80% no RM. Você vai conseguir o mesmo resultado. Então a carga ela coadjuvante também, entendeu? Então o Então eu volume procuro. é o que é importante. Então muita Tem gente muita. hoje busca fazer com cargas altas uma execução pífia, uma execução ruim, sem percepção, sem consciência corporal. Então, você não ativa as fibras que é para ser ativada. Você não consegue recrutar o maior número de fibras. Então, as pessoas têm que entender que treinamento, principalmente na musculação, a técnica precede a carga. Sim, sim, com certeza é isso que eu te falei.
Eu tive que reaprender alguns movimentos, principalmente do treino de costas, porque costas são um conjunto de músculos que envolve trapézio, deltoide posterior, redondos, romboides, o grande dorsal, né? Os eretores de escápula, ali os paravertebrais. Então, assim, são tantos movimentos que a gente tem que fazer para desenvolver aquela back bem completa. Se você não tiver uma boa conexão, uma boa concentração e um bom movimento, não adianta você só tacar a carga, né? Porque você, se não tiver uma boa periodização com esse volume e essa intensidade, você vai se lesionar. Então, o meu volume ele é crescente e vai aumentando ao longo dos microciclos, que é de uma semana, certo? E eu sempre busco chegar na falha, ou próximo da falha, nos meus work set. Logicamente, alguns exercícios é antecedido de feeder set, que são séries de aquecimento, mas não é aquele aquecimento com infinitas repetições. É ali com 50 a 70% ali, talvez, da carga máxima, e eu não chego na falha. Ali é E me só diz para... uma coisa, qual é o tipo de periodização que tu utiliza? É linear, Linear. periodização em bloco, ondulatória, ondulatória flexível? É Qual o linear. tipo? Eu utilizo a Linear, linear, né? mas eu não saio da parte de repetições de 11 a 15 e de 6 a 11. E, logicamente, tem alguns músculos que eu começo com séries de 16 a 20. Logicamente, eu não sou... Já cometi esse erro, né? É um dos erros que eu cometi de testar a carga máxima. E assim eu me lesionei em meu punho. Eu tive estiramento dos dois punhos, tentando ver minha carga máxima em um exercício. E hoje a gente trabalha, a gente sabe que tem um método mais seguro, que é trabalhar dentro da faixa de repetições. Se É, você trabalhar dentro da faixa de repetições, você está ali sabendo mais ou menos qual a porcentagem da repetição máxima que você trabalha. isso é basicamente você fazer um teste entre 8 e 12 repetições e dali você tira um parâmetro, entendeu? É, isso aí. Para manipular principalmente a intensidade, que é a carga. Fica muito mais fácil fazer esse tipo de trabalho. É isso aí. E aí eu sempre faço essa manipulação ao longo das semanas e aumentando o volume. A intensidade em relação à carga, eu sempre procuro progredir de uma forma que não é só aumentar o peso. Eu posso simplesmente manter o peso e aumentar as repetições. Assim também eu vou estar progredindo carga com segurança. Hoje é muito abstrato eu falar sobre quantos por cento a gente deve aumentar da carga em cada exercício. Mas a gente sabe que hoje ali para os músculos superiores, a gente aumenta ali de 3 a 5% da carga toda semana. É relativamente considerável. É melhor você E, aumentar um é- e, quilo e 25 do que e você aumentar aumentar 5. sim, e aumentar essa porcentagem aí quando você já é treinado é muito difícil, entendeu? As pessoas pensam que é fácil, mas para quem é treinado, cara, 3% é muito difícil. A gente vê isso no powerlift. Os caras Sim, aumentando 5 quilos para não bater consegue. recorde, mano. Então, essa progressão ela tem que ser realmente gradual, porque senão acontece o que aconteceu com você, né? Lesão. Lesão. Eu também cometi o erro de não fazer liberação miofascial, que é importantíssimo. Então, era como se fosse uma corda que já estava perto de romper. E, cara, eu rompi meu peito com, acho que, 60 quilos de cada lado no supino inclinado. Foi. Mas eu fazia supino inclinado com 80 tranquilamente. Foi mesmo, E Pedro. Eu eu, não sabia que tu tinha rompido o né, peitoral. Foi em que ano? ano passado, dezembro, 6 de dezembro, tive essa lesão que acabou atrasando muito esse ano. E muita gente não entende. Às vezes, assim, o que eu passei, o que eu passo, e as pessoas que estão próximas a mim, meus verdadeiros amigos, sabem o quanto foi difícil essa lesão, o quanto ela me colocou assim pontos para trás no meu processo evolutivo do que eu estava caminhando, porque a gente sabe quando o jogador se lesiona, a galera tá vindo com tudo, cara. No profissional, você não pode errar. Todo mundo, toda hora, todo dia, a galera evolui. Se você para no tempo, você, pô, perdi ali 2 a 4 meses ali de uma preparação e isso talvez tenha custado a minha vaga para o Olímpia. Mas assim, é tudo no tempo de Deus, eu acredito muito Com nisso certeza. que se não veio agora é porque ele está preparando algo muito maior, grande para mim, e eu aceito isso, né? Eu acho que se eu não tenho, a gente, Deus não dá um jardão mais pesado do que você consegue carregar nas costas. É uma responsabilidade muito grande estar na Olímpia hoje. Eu acho que os atletas que estão hoje lá no Brasil, na categoria física, representando a gente, eles merecem, né? E eu vou estar torcendo muito por eles.
todos são meus rivais de palco, mas são amigos da vida. Tenho contato com todos, troco ideia, treino junto. E eu acho que o esporte é isso. É você ser adversário em cima do palco, você aprender com os seus erros, mas também estar ali torcendo pelas pessoas que são atletas e que teve as mesmas dificuldades que você. Porque todos os caras que hoje são profissionais, Gilmar, eles fizeram uma carreira linda no amador. Então não estão ali à toa. São caras Isso que que você realmente... falou, Pedro, é muito importante, essa questão do respeito, de estar ali com o atleta, mesmo que seja seu concorrente no palco, tá? Aproveitando o espaço até para fazer uma reparação, e a gente deixou um tempo, né, de se falar que eu nem sei o porquê, mas se eu te falei alguma coisa, desde já te peço desculpa, tá? Porque foi durante várias preparações, período muito conturbado, excesso de atleta, enfim. Estou aqui fazendo essa reparação com você, pedindo desculpas se eu te magoei de alguma forma, e assim eu fico bem mais aliviado. Sempre admirei muito como profissional, Gilmar. Principalmente o jeito que você abraçava os seus atletas como filho. Eu acho que isso é uma coisa que, independente de tudo que acontece na vida da gente, quando a gente trata um atleta como um filho, eu acho que o dever fundamental desse atleta é ser grato a você. O que eu vejo é muita ingratidão no meio. Você sabe disso, que esse Demais, meio é muito ingrato. demais. E aconteceu já com você, aconteceu comigo. E assim, a gente tem sempre que, por mais defeitos que a gente tenha, saber reconhecer. Eu errei muito, eu reconheço meus defeitos, né? Se a gente algum dia teve alguma desavença, foi coisas da vida e que o importante é hoje, e daqui para frente. Hoje a gente somos Até duas porque, pessoas Pedro, evoluídas, né? eu não Somos duas acredito pessoas que. evoluídas. Pode Pode falar. falar. A gente hoje é duas pessoas evoluídas e que a gente passou por muitas coisas que a gente hoje pode trazer para essa galera nova do fisiculturismo conhecimento, responsabilidade. E a gente, querendo ou não, está ficando velho. E tem uma geração nova vindo por aí. E eu acho que a Perfeito. função maior da gente é diminuir esses abusos, esses riscos à saúde e fazer o que é mais bonito no esporte, que é a longevidade. Ver o Arnold Schwarzenegger hoje estando com a idade que está, vendo outros atletas estando com a idade que está. E passar essa experiência de vida, eu acho que é muito, mas muito engrandecedor e importante para essa galera. Perfeito, Pedro. E essa questão que você acabou de mencionar, velho, é muito importante, porque somos já homens maduros, né? E quando a gente tem certa maturidade e reconhece os nossos erros, a gente passa a ser uma pessoa mais respeitosa e principalmente reconhece os nossos defeitos, né? E eu não vejo sentido nenhum você ficar com mágoa no coração, até porque eu dependo de você para crescer, você depende de mim. Ninguém é melhor que ninguém, Pedro. Não existe ninguém melhor que ninguém. Eu aprendi que não existe melhor que ninguém. Então, um dos princípios que eu perdi, Pedro, de forma involuntária, porque assim, quando você passa a ter sucesso, você fica muito prepotente, fica muito autossuficiente, fica muito grandioso, e de certa forma tu passa de forma imperceptível a não tratar as pessoas bem, que está à tua volta ali. E as pessoas ficavam falando, só que eu não entendia, porque eu não tinha um autoconhecimento de mim. E hoje eu reconheço muitas pessoas que eu já magoei, com palavras. E eu fiz reparação com quase todas, tá? Pretendo fazer com todas. Então, as que não estão mais aqui nesse plano, eu faço com Deus. E dessa forma a gente vai vivendo. Porque eu voltei a calçar o meu chinelinho da humildade e estou caminhando novamente. Porque a vida é assim, tem empecilhos. Agora, cabe a gente saber lidar com as situações. Se eu não sei lidar com minhas emoções, com meus sentimentos, com minhas frustrações, quem diabo eu vou ser na vida? Entendeu? Então, esse autoconhecimento que eu tenho hoje, cara, é muito importante para
possa estar dando a volta por cima novamente. Entendeu? E eu sou muito grato a você por todo o suporte também que já me deu, tá? Que já me deu suporte, já também me deu suporte. E eu quero que o que passou, passou e a gente joga a bola para frente. É isso aí. Bola pra frente. O mais bacana é ver o fisiculturismo crescer, não só em cenário nacional e internacional, como também no Piauí, né? E hoje a gente vê uma quantidade de atletas e de campeonatos, coisas que não tinha na nossa época, coisas que em 2013 teve aquela volta do fisiculturismo para o Piauí. Eu vi lá na Puticabana os atletas ali se Ali preparando foi, ali. ali foi 2011, na Puticabana. Foi 2011? Foi Foi, não, foi 2013? não, 2012. 2013 foi a primeira vez, porque 2012 foi o ano que a categoria Men's foi criada, tá? E 2013 ela foi a primeira vez concorrida aqui em Piauí, entendeu? Eu acho que foi 2014 que teve o primeiro overall que foi o Davi. Ah, o Em senhor está 2015 falando, eu o estrei. senhor tá falando que foi 2013. Foi 2013. Foi 2013 Puticabana. 2014 foi no Teatro 4 de Setembro, que eu Isso, vi isso. o Davi ganhar o overall. Inclusive você era o coach dele. Em 2015 eu estreiei porque eu gostei de ver. Falei, não, vou, é isso que eu quero, eu vou decidir estrear. Então foi nesse. O crescimento de 2013 para cá foi absurdo, né? Então todos os anos a gente tem campeonato. O Vicente é um cara aí que eu levanto a bandeira, sempre onde eu encontro parabenizo, porque foi um dos caras que foi pioneiro, na verdade, e sempre acreditou muito no esporte. É o pioneiro, E né? e é muito bacana porque assim a galera vê os resultados que eu tive, vê a expressão que eu ganhei em cenário nacional, internacional, o reconhecimento. Hoje eu tenho amigos em praticamente todo mundo, lá em Portugal, lá nos Estados Unidos. Eu troco ideia com vários atletas americanos, da Europa. E a galera vê que não é impossível. Se realmente você se dedicar, se realmente você aderir ao propósito, cara, você sim chega lá. Mas como você falou, é com muita humildade, com os pés no chão, é sabendo respeitar as etapas, é sabendo respeitar o próximo, não se envolvendo em polêmica em rede social. E principalmente você tendo um bom mentor, um bom coach. Com certeza ele vai saber te direcionar. Eu falo isso porque a gente vê muitas e muitas coisas. E eu fico só observando, porque é uma coisa que acontece com todo mundo e que o cara que está passando por aquilo ali, futuramente ele vai se arrepender muito. Ah, e até E porque tem a lei da semeadura, né, mano? O que você planta, você vai colher. Você nunca vai plantar um tomate e colher uma melancia, entendeu? Se você plantou mentira, vai colher mentira. Se plantou deslealdade, vai colher o que? Deslealdade. Isso eu aprendi na prática, sofrendo. E só hoje eu tenho maturidade para entender tudo isso, entendeu? Porque é uma lei que não falha. E o que eu vejo hoje é muita gente denegrindo a imagem de um profissional, simplesmente fazendo um sensacionalismo barato, deprimente, pessoas sem hombridade, sem Deus, só para conseguir seguidor, porra, tá demais isso. E quando você busca tirar o brilho de outra pessoa para tentar se sentir superior, você não vai crescer como profissional nunca, entendeu? concordo. E, Eu acho que e é, hoje no mundo profissional tem espaço para todo mundo. tem espaço para todo Não precisa mundo, você cara. querer derrubar o outro. Não E precisa para você querer copiar os outros. Né? e Eu pra, vejo e, muita profissionais, às vezes, copiando as ideias dos outros e se autotitulando como utilizando as ideias dos outros, a metodologia dos outros, até o jeito de fazer um stories, de publicar. Beleza, é legal você se inspirar nas pessoas, mas copiar é lamentável. Você tem que ter sua personalidade, né? E o que a gente Perfeito. vê muito é isso, as pessoas utilizar as ideias dos outros para se autopromover. Isso não é legal, cara. Mesmo jeito que você não deve fazer a cópia de um artigo, eu vejo muita gente fazendo uma cópia assim descarada, às vezes, de métodos, de postagem, até às vezes de algumas atitudes que a gente tem, e simplesmente só em busca de engajamento, de hype. Cara, isso não é legal, cara. Isso não é saudável, né? Isso aí é até mentalmente
uma coisa desfavorável para o ser humano, né? Então, E eu nunca, você tem que buscar crescer pelo seu mérito, sem passar por pelo cima seu de mérito, ninguém, entendeu? justamente, Hoje fazendo o seu trampo. eu sou um cara que eu estudo bastante, Pedro. E assim, eu tenho um bom senso e senso crítico, até porque todo estudo tem suas limitações, tá? E quando eu analiso um estudo, eu vejo primeiramente a metodologia do estudo. Quando você vê a metodologia do estudo, tem vários questionamentos ali que eu pergunto, poxa, se fizesse assim, eu poderia ter outro resultado, se fizesse assim. Então não tem como controlar todas as variáveis, porra. Por isso que, assim, nunca vai sair um estudo perfeito. E é por isso que não existe verdade absoluta na ciência. Sim, Porém, a ciência é o caminho para quem não sabe onde caminhar. Entende? E quando a gente passa a pensar dessa forma e associa tanto a parte teórica à parte prática, a gente se torna um profissional melhor, se torna com um certeza. profissional mais atualizado. E, consequentemente, o sucesso ele vem de forma involuntária. Ele vai chegar para você. Tá? Concordo. E eu quero fazer agora aqui algumas perguntas, Pedro, para a gente finalizar aí. Agora é com você, né? A primeira aqui, a galera deixou ontem aí, quero que você esteja respondendo, né? Como formar um atleta men's physique pensando na genética, até porque a densidade óssea ela favorece, né, a questão da biotecnologia da pessoa. Isso é muito importante, principalmente para quem é men's physique. E quem tem uma densidade óssea mais compacta, mais estruturada, consequentemente vai ter um repeito melhor, né? E como formar um atleta pensando em competir pela primeira vez? Primeira coisa que tem que se notar é a estrutura física do sujeito, estrutura óssea e também genética. A gente sempre tem uma base e aquela base vai ser desenvolvida ali visando o enquadramento de alguma categoria. No bodybuilder, você não escolhe a categoria ele escolhe. Então, se é um cara que tem já uma leve desproporção da cintura escapular com a linha de cintura, já é um ponto positivo. Eu, por exemplo, eu sempre tive a cintura muito amarrada. Isso é uma característica genética minha. Então, a gente tem que olhar a estrutura óssea da pessoa e saber trabalhar juntamente com a nutrição adequada, com treinamento direcionado, com alto volume, os pontos que para criar essa desproporção para o atleta, ou seja, se o atleta, o que hoje eles preconizam na categoria men's physique? O V-taper, principalmente, uma cintura fina, ombros bem desenvolvidos, um peitoral mais cheio e costas Costas largas, né? e costas largas. Logicamente, a gente tem que analisar o sujeito e colocar e aumentar o volume de treinamento dele nesses pontos específicos. Então, assim, é um trabalho Perfeito. com o treinador, certo? A nutrição vai em que sentido? Talvez fazer um ciclo de carboidratos colocando um aporte maior de nutrientes em músculos deficientes para visando ali aumentar o desenvolvimento, a circulação ali de mais síntese proteica, justamente com estratégicas hormonais, levando em consideração que vai ser um atleta competitivo, de acordo com a divisão bem elaborada de treino, certo? Então, assim, a gente fala em foco no treinamento, a gente foca no músculo só. Ah, eu quero focar no peito, no braço, nas costas. Não, isso não é foco. Foco é um músculo. Então, dentro do mesociclo, focar em microciclos um músculo, focar no microciclo no outro, e aquilo ali ir construindo a desproporção. A gente tem que começar do zero pensando nesse sentido. Então, o Men's Physique é sendo construído de acordo com esses pilares, respeitando esses pilares de aumento de volume em certos músculos deficientes, com a nutrição bem equalizada, com superávit calórico, visando o ganho de massa muscular, e, logicamente, o período de cutting, que é o período de começar a lapidar o diamante, tirando aquela gordura que esconde a densidade, a maturidade, o formato muscular. Parece simples, mas é basicamente
isso, né? Não tem para onde fugir muito. E, logicamente, dá tempo ao tempo. Fazer um trabalho analisando do zero como é que é o perfil do atleta. Se ele tem um percentual de gordura um pouco mais alto, é bom. Eu gosto sempre de reduzir esse percentual de gordura para começar um trabalho de off. Se ele já divide com percentual de gordura baixa, a gente já começa o processo de hipertrofia. E assim, cada caso é um caso. E assim, um erro muito comum que eu vejo, Pedro, você até falou, né? Tem que frisar bem na questão da finalidade da categoria e Sim. pensar principalmente nos pontos que são mais explorados, né? E o que que eu vejo muito? As pessoas, elas igualam muito o volume de peito com o volume de costa, o volume de braço, com o volume de ombro, e você não consegue formar um atleta dessa forma, Você cresce como entendeu? um todo, né? Justamente. Então, assim, a especificidade, ela é importantíssima na formação do atleta. É só pensar. Aquele cara, aquele aspirante de academia que só treina superior. Ele vai desenvolver o famoso shape de sorvete, o corneto, que ele tem um superior muito desenvolvido e as perninhas não acompanham. É basicamente essa a ideia. Por quê? Porque ele aumentou muito o volume de treino superior e praticamente deixou o inferior ali para trás. É basicamente isso, cara. Se o cara quer desenvolver costas, ele vai ter que aumentar o volume do treino de costas, mas ele não vai equalizar o volume de peito, o volume de ombro. Ele vai deixar um passo atrás. Principalmente se for um músculo mais fácil dele desenvolver. Ah, mas aí eu quero criar mais deltoide. O que é que eu devo fazer? Geralmente, quem quer criar mais deltoide, aumenta o volume de treino de deltoide. Coloca junto com costas, o estímulo, coloca junto com o peito o estímulo, deixa um dia específico só para deltoide, aumenta esse volume, faz a progressão de carga, utiliza técnicas com inteligência, não tem por onde correr. É assim que se constrói o físico. É assim que se constrói um físico, na verdade, estético e talvez um shape competitivo de palco. E em relação, Pedro, uma pergunta também que tem aqui, o que é que você acha dos atletas por usarem bermuda, não treinarem perna? Até porque a gente sabe, né, que o treinamento de perna favorece o corpo todo. Ele tem um potencial muito grande nos hormônios sistêmicos, em ações bioquímicas, biológicas e fisiológicas que favorecem a diminuição do percentual de gordura, enfim. O treino de perna ele melhora o desempenho muscular geral e muitos não treinam. E o que é que você acha desses atletas que não colocam o treino de perna na sua rotina? Olha, eu acho não, tenho certeza que o atleta que não treina a perna, ele está deixando de desenvolver um potencial muito grande de otimizar o desenvolvimento dos superiores, como você mesmo falou. Não é que você tenha que deixar de treinar perna, mas você tem que treinar perna com volume menor. Porque se você é um atleta men's physique, por mais que você use bermuda, você tem sim que treinar perna. Porque, como você falou, tem vários benefícios de treinamento de perna. Tanto em questões de hormônios endógenos, na produção dele, como também na sustentação do corpo, como também no desenvolvimento, por exemplo. Cara, treinar pernas, você ter pernas bem desenvolvidas ajuda muito na questão do desenvolvimento dos dorsais, das costas. Costas é principalmente muito importante para a men's physique, certo? Então, assim, eu não deixo treinar perna. Vou falar assim, ah, mas suas pernas é desproporcional para o seu corpo. Eu, lógico, eu busco isso, né? Só que minhas pernas, quando eu boto a bermuda de competição, ela não fica solta. Ela fica apertadinha. Isso é Entendi. legal. Essa estética, né? Até essa foto que você postou aí da nossa live, é uma foto que eu estou usando a bermuda mais justa. Se eu não tivesse coxa, eu não estaria marcando. Logicamente, se você me olhar, você me vê como um shape de men's physique. Mas é o que eu preconizo. Se eu tivesse pernas mais desenvolvidas, se eu fosse focar em pernas, de aumentar o volume do treino de pernas e dividir 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana ali de repente, cara, provavelmente eu seria um classic, provavelmente eu seria um bodybuilder. Coisas que minha genética, eu sou muito pé no chão de saber que eu estou bem distante disso. E não é isso que eu quero. Eu acho que eu nasci para ser men's physique e eu vou morrer sendo men's physique. Por mais que uma das categorias mais favoritas que eu gosto hoje é a classic physique. Então, assim, você tem que notar todos esses pontos, todos esses detalhes. Você não pode pular o treino de pernas. Ele é importantíssimo.
Perfeito. Outra indagação que tem aqui é em relação a como que um mês deve trabalhar em relação à parte de abdômen. Sabemos que a cintura ela é crucial, tá? Principalmente na arbitragem, né? Os árbitros vê muita questão a relação cintura-quadril. E uma vez dito isso, o treinamento geralmente de abdominal com intensidade progressiva, você além de aumentar bastante o reto abdominal, você aumenta o transverso do abdômen. E, consequentemente, você vai aumentar o quê? A linha de abdômen e cintura. Então, a gente tem que ser bem cauteloso, tá? Nessa prescrição, né, do treinamento abdominal. Eu gostaria de saber como que você fez, tá? Inicialmente, quando você estava iniciando, e como que você faz agora. É, cara, eu sou muito abençoado geneticamente em relação à cintura, porque, beleza, eu faço meus ovos controlados, sei muito gestão de calorias, sei muito treino pesado de agachamento, por exemplo, mas que não tenha um consenso na literatura, eu procuro evitar. Sempre fazendo brace, sempre fazendo vácuo, de repente ali usando uma cinta, próxima à competição. E o treino de abdômen eu costumo fazer mais pesado no cut. Por quê? Porque no cut eu estou com déficit de calórico, déficit de nutrientes. Então ele não vai promover uma hipertrofia, ele promove ali, de repente, uma mudança na estrutura da minha cintura. Ao contrário, eu começo a ganhar mais densidade, mais rigidez muscular. Isso, ele vai Então, hipertrofiar, obviamente, vai ficar mais denso, né? mas assim, eu estou em déficit calórico. Em superávit calórico, eu tomo mais cuidado. Eu costumo fazer treinos de manutenção, treinar uma vez a cada uma semana, uma vez a cada 15 dias, porque a gente também tem que levar em consideração que é importantíssimo a sustentação do core e do abdômen em relação à nossa, nossa coluna vertebral. A nossa coluna está aqui, a gente tem que ter uma boa sustentação do abdômen e do core para a gente nem ficar arqueado, nem ficar assim. Então é importante também você ter um fortalecimento. Mas é aquelas coisas, né? Você não trabalha, precisa trabalhar com altas cargas, não. É um treino realmente de manutenção. Logicamente, o mês físico precisa ter um abdômen bem hipertrofiado. Eu não busco tanto hipertrofia no abdômen, porque eu já sou bem satisfeito com os gols que ele aparece. Eu só aumento